122, o que a questão vai dizer pra gente? Olha só. 122 diz: a tirinha ilustra esquimó dentro do iglu, habitação de forma de hemisférios construída durante o inverno, a partir da neve ou blocos de gelo. A estrutura de construção justifica o fato desse povo habitar regiões mais setentrionais como Groenlândia e Canadá. Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo por quê? Bom, conceito simples de termologia, mas que muita gente acaba errando por não saber mesmo, né? Perceba o seguinte, quando eu tenho aqui uma camada de gelo, tá? Você precisa saber que essa camada de gelo que existe aqui, tá? Ela basicamente é isolante, tá? Ela atua como ela atua aqui de forma isolante. Isso basicamente é um princípio parecido com o comportamento anômalo da água, né? Comportamento anômalo da água, beleza? Esse é um fundamento muito importante, por quê? No comportamento anômalo da água, né? Porque você tem que saber que o gelo, tá? Quando a gente vai colocar ali uma água, ele boia. E significa que o gelo, ele é o quê, pessoal? O gelo, ele é menos denso. Mas a massa é a mesma coisa. Então por que ele é menos denso? Porque ele tem um maior volume, tá certo? Ele tem mais espaço. Ele sofre um processo de cristalização que a gente fala, né? O gelo sofre um processo de cristalização. Ele vai se conectando a outros gelos, tá certo? Ele vai se conectando a outros gelos e esse é um processo que a gente chama de cristalização do gelo, né? Que vai sofrendo ali. Isso, nesse processo de cristalização, ele se expande, ele aumenta o seu volume. Isso explica a garrafa quando está no congelador, né? Quando ela estoura, né? Quando você congela a garrafa no congelador, ela estoura por quê? Porque expande. Sendo menos denso, é por isso que o gelo boia, tá? No fundamento. Isso é importante para não congelar os famosos rios e lagos. Imagina que eu tenho um rio e aí sofre um processo de congelamento aqui, né? De congelamento. Perceba que está frio aqui fora, né? Está frio, está congelando, tem neve aqui. E aí eu tenho peixes vivendo aqui dentro. Por que a água que está aqui, ela não congela? Porque esse gelo, essa camada aqui, cria basicamente um isolamento que faz com que essa água que está aqui embaixo não congele, protege ela ali. Então esse gelo que é formado nos lagos ali, faz com que a água de rios, lagos, oceanos ali não congele lá embaixo. Ela cria uma camada, tá certo? Que impede a passagem, né? Ou seja, a passagem, né? As trocas de calor, né? Impede basicamente a troca de calor. Não é que o frio vai entrar, mas diminui as trocas de calor e cria um isolamento. No iglu é a mesma coisa. No iglu nós teremos aqui pessoas. Imagina que eu tenho aqui uma pessoinha, né? E uma outra pessoinha. Você vai falar assim, Renato, a temperatura no iglu é diferente? É. Aqui eu posso ter uma temperatura de menos 20 graus. E aqui eu posso ter uma temperatura de 5 graus. Você vai falar assim, Renato, como isso? Bom, as pessoas que estão aqui dentro, elas emitem calor por irradiação térmica. Essa irradiação térmica vai ficar presa aqui dentro. Perceba que o ar quente, ele vai ficar preso mais aqui em cima. Aqui embaixo ainda vai continuar um pouquinho frio, mas não tanto, tá? Ou seja, aqui dentro do iglu, as pessoas têm uma sensação um pouquinho mais quente, né? Por quê? Porque elas irradiam calor. E esse calor, ele não consegue sair para fora. Ele bate aqui e reflete, porque o gelo é muito claro, tem grande albedo dos corpos físicos. Então esse calor, ele continua aqui dentro, sendo refletido. E isso faz com que aumente a temperatura, fazendo com que dentro não congele. É por isso que tem a necessidade de você colocar uma geladeira aqui dentro para poder congelar, né? Então por isso que você precisa de uma geladeira, né? Uma geladeira para poder congelar, porque a temperatura aqui dentro não é uma temperatura de congelamento. Fora congelaria, mas dentro não, porque dentro do iglu acaba tendo uma temperatura um pouco maior, não tanto, tá? Não tanto, você não vai estar 30 graus dentro do iglu, tá? Mas vai estar ali entre 0, 3, 4 graus ali, né? 5 graus dentro do iglu por causa da irradiação térmica. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, hein? Mais uma, o que ela vai dizer pra gente, ó? Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo porque a temperatura interna do iglu é maior do que a de solidificação da água. Perfeito, né? A temperatura de solidificação da água é quanto, galera? Qual que é a temperatura de solidificação da água, né? Em geral, a temperatura de solidificação da água começa ali, né? É importante que a gente saiba disso, né? Ela começa ali na ideia entre mais ou menos 4 graus e vai diminuindo para 0 graus, né? E 0 graus é o momento onde a água já está entrando na solidificação completa, né? Então 0 graus de temperatura de solidificação, tá? Então seria menor do que 4 graus ali, né? 3, 2, 1, 0 graus, a gente começa já ali a ter a temperatura de solidificação. A umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase de água. A umidade não modifica o processo, tá? A umidade não tem nada a ver com o congelamento, porque se a umidade fizesse alguma diferença, né? Basicamente, em ambientes úmidos a gente não conseguiria congelar, né? Mas isso não acontece, né? Não é esse o objetivo, não é isso que muda dentro do iglu, né? A umidade provavelmente dentro do iglu é praticamente a mesma da que está fora, né? Talvez seja menos, né? Talvez fora seja um ambiente mais seco, né? Por estar mais frio ali, mas a umidade não dificulta o processo de congelamento, porque congelamento envolve apenas temperatura e não umidade. Congelamento envolve 100% temperatura.
tá? O ar dentro do iglu é isolante térmico, dificultando a perda de calor. O ar é isolante térmico, mas não é o ar que determina, tá? Não é o ar que determina. Por quê? Né? Porque a ideia do congelamento é a ideia de você utilizar uma máquina para poder diminuir a temperatura para abaixo de 0 graus. O ar ser isolante não necessariamente faria ali o gelo, impediria a formação, né? Até porque o ar continua ali. Perceba que o ar continua quando eu tenho a máquina de congelamento, né? E por o ar ser um isolante térmico, isso não muda a máquina de congelar. Se eu tiver uma máquina para fazer gelo ali, ela vai fazer de qualquer forma e ela continua tendo contato com o ar. Perceba que aqui dentro as pessoas continuam tendo, ó, o gelo, tá? Continuam tendo o gelo aqui, ó. Continua o gelo continua tendo contato com o ar aqui dentro. O ar, ele não impediria de congelar, tá? Beleza? Tranquilo? Olha só, a temperatura uniforme no interior do iglu impede as correntes de convecção? Não, né? Primeiro que a temperatura não é uniforme, ela vai variando, né? Ocorre variação de temperatura, né? E ela não impede as correntes de convecção, né? As correntes de convecção, elas até acontecem, inclusive, né? Dentro do iglu, acaba que, ali, igual no desenho que eu fiz, a tendência é que a parte de baixo aqui continue ainda bastante fria, né? Ainda continua um pouquinho mais fria, porque o ar quente, ele tende a subir aqui para cima do iglu, né? O ar quente tende a ficar muito mais próximo da superfície ali do iglu, né? Uma região ali mais para cima, tá certo? Então continua acontecendo corrente de convecção. Claro que diminui as correntes de convecção por causa do gelo, né? O gelo, ele vai impedir, ele vai criar ele vai isolar e não vai deixar ter corrente de convecção com a parte de fora. Então não vai acontecer com a parte de fora. Então o gelo ele isola por causa disso, mas internamente continua ainda ocorrendo corrente de convecção, não impede. A pressão do ar no interior do iglu é baixa, não, a pressão é exatamente a mesma, né? A pressão no ar no interior e a pressão fora, no exterior, é exatamente a mesma, tá? É exatamente a mesma. Tá? A pressão vai mudar com a altitude, com a profundidade, tá? Mas a pressão não vai mudar por causa do gelo, ok? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.